Fala galera, Augusto Ribeiro aqui e é a rodada mais importante da Série B. Não tem como, não tem como. É a rodada mais importante da Série B e eu vou provar pra vocês. Tem time que se perder tem que ganhar tudo pra subir, vai ser complicado. Tem time que pode se distanciar. Coritiba pode ficar em primeiro e abrir distância pro segundo. Muita coisa, briga lá embaixo, é a melhor de todos. É difícil você eleger qual que vai ser o melhor jogo, qual que é o jogo mais importante. Muito difícil, tem várias finais aqui e eu vou apresentar para vocês e dizer até os motivos que para mim essa é a rodada mais importante da Série B, pelo menos até agora, porque decide muita coisa e a partir de agora fica muito difícil, principalmente para alguns times em caso de derrota nesses jogos agora. Vamos lá falar primeiro do Coritiba e Goiás. Coritiba e Goiás, tá? Eu vou deixar de um lado aqui a classificação para vocês terem uma ideia e alguns jogos e uns jogos da primeira fileira de jogos aqui para vocês. Coritiba e Goiás já acontece na sexta-feira. Claro, tem Criciúma e Volta Redonda ali, mas vamos ver assim, o Criciúma é favoritaço para esse jogo, mas o Volta Redonda pode surpreender, porque tem melhorado, tem feito jogos difíceis ali, mas eu digo que não é decisivo, nem pro Criciúma, nem pro Volta Redonda, por mais que valha muita coisa, eu digo assim que não decide tudo, mas no Coritiba e Goiás pode decidir muito pros dois, principalmente pro Goiás. Eu vou te dizer isso que eu sou torcedor do Coritiba, porque o Goiás vem oscilando demais, o Goiás tem caído, não tem vencido jogos em sequência, perdeu o último jogo, não poderia ter perdido esse jogo e aí entra numa situação difícil, porque é segundo colocado, é verdade, mas um crescimento muito grande de Criciúma e Chapecoense nos últimos 10 jogos aí. Times da parte de baixo ali que estão fora do G4 estão tentando entrar, estão aumentando o desempenho deles ali, inclusive na porcentagem de desempenho. Remo melhorando e reforçou, o Atlético Paranaense está chegando, tem o Vila que ganhou alguns jogos, Cuiabá, uma galera que tá vindo ali, que tem feito um desempenho melhor do que o Goiás nesse tempo. Falei Cuiabá, mas errei, tá? Às vezes o Cuiabá oscila muito ali, mas tem alguns times ali que podem entrar. E pro Coritiba também, né? Vamos conversar que aqui vale a liderança, estabilização pela liderança. Coritiba abre uma certa margem ali, com toda certeza se vencer o jogo. Se você olhar para o jogo do Criciúma, se o Criciúma empatar ou perder, o Coritiba abre uma vantagem gigantesca ali para o segundo colocado, em que ele vai ter pelo menos 5 pontos de vantagem. É muita coisa de um primeiro para segundo colocado, fora ali a saída para quinta colocação. Então é muito importante para os dois, decide muita coisa esse jogo. E vamos lá, né? Paysandu e América. Meu Deus, torcida do Papão, perdeu já era. Assim, desculpa, né? Perder para um confronto direto, para mim, assim, vai ter que fazer algo inacreditável depois. Então, assim, pro Paysandu é tudo ou nada. Essa é a verdade. Os Paysandu tem chance ainda, mas, cara, fica muito difícil. Eu não acredito, tá? Desculpa, chance vai ter, matematicamente vai ter, mas se perde esse jogo pro América, esqueça. Confronto direto, decide muito pro América também, que tem que se espertar, tentar vencer o jogo, que no último empatou em casa. Então, aí se os dois quiserem alguma coisa com esse campeonato, quiserem ficar na Série B, tem que pensar em vencer esse jogo. O Paysandu, muito mais. Vila Nova e Remo, Operário e Cuiabá. Aí agora o alerta para mim, porque para mim essas vale muita coisa também, e aí eu vou cravar algumas coisas aqui para mim. Para mim, se o Operário perder o jogo, tá fora, esqueça. Hoje ainda tem uma chance matemática, o Operário tem uma chance de vencer jogos seguidos aí. Eu acredito que pode isso acontecer. O time do Operário não é ruim, é um time que tá bem treinado pelo Alex, mas se o Operário perder pro Cuiabá, esqueça. E pro Cuiabá, perder pro Operário, você coloca um Operário talvez na briga um pouco mais perto ali, e você perde espaço porque tem muitos times ali chegando. Então, assim, bem complicado esse jogo direto, e que eu falo a mesma coisa do Remo e Vila, porque o Remo tá com muita dificuldade de entrar no G4. E o Vila não consegue ganhar jogos em sequência. Se o Vila ganhar, fica mais perto. Se o Remo ganhar, pode até entrar no G4 dependendo... não entra no G4 por causa do número de vitórias. Mas o Remo fica na porta do G4. E se o Remo perde, cara,
o Chapecoense ganha, cara, é desastroso demais, assim. O Remo tá batendo na trave, tem um elenco melhor, melhorou seu elenco, mas o técnico não vai tão bem. No último jogo ganhou, mas assim, gente, não vamos se iludir. Não vamos se iludir. Já falei sobre o Antônio Oliveira aqui, a torcida do Remo sabe do que eu tô falando. É complicado. Tem que vencer o jogo contra o Vila Nova. É vencer ou vencer. Não tem mais. Ah, o Remo fica pensando, não, a gente vai conseguir. No final não consegue. Se deixar pro final, não vai conseguir porque o desempenho de todo mundo ali melhora. Então, o Remo precisa melhorar, tem que ser agora. Se não vencer, fica cada vez mais difícil. Claro, possível, totalmente possível. Mas esse problema do Remo não ter a regularidade para entrar no G4 é complicado. CRB e Amazonas. Galera, CRB e Amazonas é aquele negócio assim, qualquer um dos dois pode ganhar. Se o CRB perder, esqueça. Acabou, desculpa. CRB perder, esqueça. Vai curtir as férias, pontua para não rebaixar, porque acabou. Acabou o CRB. Se não vencer, já era. O Amazonas precisa vencer para se firmar. Então esse jogo aqui vale tudo, é vida ou morte. Vida ou morte para quem estiver nesse jogo aqui. Vai ser aflição, desespero e uma pitadinha de não sei o que. Vamos lá. E esse jogo aqui, que pra mim é um dos mais importantes também, que é o Atlético Paranaense e a Chapecoense. Por quê? O Atlético Paranaense, se vence, entra de vez na briga. Aí fala, mas já tá na briga. Não tá. Nesse momento não tá, porque 5 pontos do G4 com uns times ali na frente ali, não tá. Porque é muito difícil você, não só você chegar, mas você se manter, porque os times de cima estão pontuando muito. Então, assim, o Atlético tem que vencer. Se empatar, segura a Chapecoense. Ainda tem chance. Mas se perder, tchau e benção. Tchau e benção, porque é um concorrente direto, vai disparar. Assim, fica muito, muito difícil. Nos últimos 12 jogos que vai sobrar aí, o Atlético tem que ganhar 9. Entendeu? Então é bem complicado. Você fala, não sei o que lá, matemática é essa hoje, gente. Se o Atlético tem que ganhar 9 jogos para subir, e aí se não ganhar da Chapecoense fica bem complicado. Empatar não é um péssimo negócio, mas a derrota aí fecha o caixão, quase impossível, tá? Porque por mais que o time melhore, vença os seus jogos ali, é bem complicado. Mas aí você vê também do outro lado a Chapecoense que se perder, aí vai para 2 jogos de derrota seguida, tem que abrir o olho. Aí o bicho pega. A Chapecoense perdendo esse jogo, o bicho pega demais. Tem os times querendo entrar no G4 ali, revive o Atlético, vai ter mais gente encostando, talvez Cuiabá, talvez Remo, aí o bicho pega. E o empate também não é bom para a Chapecoense, que pode ver alguém encostar ali, mas assim, meio termo, né? Vale tudo, a Chapecoense é um ótimo mandante, vamos ver como é que vai ser. Me diga o que você acha dessa rodada. Loucura o que eu falei? Muita loucura o que eu falei? Você pode discordar, comenta aqui, deixe seu comentário que eu comento também e converso com vocês. Mas é uma rodada super interessante e pra mim é a mais importante até agora, porque pode selar o destino de muita gente nesse campeonato, tá? Tem jogo? Tem, gente, mas é muito difícil recuperar tantos pontos assim. É muito difícil se o Operário e o CRB perder, eles chegaram lá em cima, ele tem que ganhar muito jogo, tem que ganhar 10 jogos de 12. E aí? Mas não, a conta, não, mas são só 6 pontos. Não, mas todo mundo ali tem que perder, a conta tá batendo para os mais 60 pontos. Tem que vencer os jogos, é bem complicado. E a tendência na reta final, os times de cima ganharem mais e não perderem mais jogos. Então, a nota de corte, a tendência é aumentar. Nos últimos anos, só um ano, se não me engano, o Vitória subiu com 59 pontos ali. Mas assim, todos acima de 63, 64, é muito ponto e falta bastante para uma galera ali. Então tem que vencer os seus jogos. Aí você vê um Chapecoense que é muito forte em casa, precisa se despertar também. O Remo que se quiser vencer, se não vencer esse jogo, é mais uma oportunidade que joga no lixo. Aí você vê Paysandu lá embaixo, que é vida ou morte. Se perder, praticamente tá rebaixado. E aí você vê a liderança ali, o Goiás, que se perder pro Coritiba, é um jogo difícil. Se perder pro Coritiba, assim, ó, entra na desgraça, a pressão da torcida tá grande. O Coritiba jogando em casa,
é sempre pressionado pela torcida. Eu sei, eu sou coxa, então é bem complicado. Se o coxa perder, a torcida pode ficar muito chateada. O empate já é ruim, mas também não é catastrófico, até porque deve manter a liderança, mas a vitória deixa muito sossegado. Então, assim, é final, tudo final. E você é muito bem-vindo ao canal de todas as torcidas aqui. E desculpa se eu não falei do jogo do seu time, é porque tem jogos que para mim, na minha opinião, decidem muito mais. E se eu errei algum, não, esqueci alguma coisa, deixa aqui no canal. Tamo junto, deixa seu like, assista vídeos no Shorts aqui, é comédia o tempo todo. E você é muito bem-vindo. E eu falo sobre Fórmula 1, Série B, Coritiba e os outros times aí, o que eu achar que devo fazer, e também tem zoeira. Valeu, tamo junto.